Olá, bem-vindos ao nosso canal Contos, Encontros e Encantos. Nós vamos começar agora uma série de histórias dos contos de fadas infantis. Fadas, bruxas, reis, rainhas, madrastas, todos eles. O que será que eles representam para todos nós? Vamos começar com a história A Branca de Neve e os 7 Anões. Depois, João e Maria. Depois, você fica esperando que a gente vai dizendo no canal. E vamos ter também um encontro com psicólogas que vão falar para nós quanto é importante contar histórias para as crianças e o quanto é importante os contos de fadas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Contos, Encontros e Encantos. Nós estamos fazendo uma série que ela é muito especial, uma coisa que a gente gosta muito, que é falar sobre contos de fadas. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Ela é a psicóloga Caroline Petker. Carol, fala um pouquinho assim de você, da tua experiência, do teu currículo, se você quiser, tá? Bom, minha formação é em psicologia. Eu me formei na URI de Santo Ângelo e tenho um mestrado em psicologia. Hoje eu trabalho no consultório, na clínica particular. E atuo também no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde a gente trabalha com situações de violência, mas geralmente violências associadas dentro da família, violência intrafamiliar. Então, hoje meu contexto de atuação é esse, tanto na clínica quanto na assistência social. Então, a história de hoje, então, que nós vamos conversar é sobre João e Maria. Os contos clássicos, de modo geral, eles foram escritos bem mais para frente. Eles eram contos de tradição oral que foram passados de geração em geração, até que então Charles Perrault começou a escrever, alguns transcrever para o papel, e aí posteriormente então os irmãos Grimm têm um papel muito importante na transcrição desses contos orais. E o primeiro livro que eles escreveram foi As Histórias da Mamãe Gansa, e João e Maria estão dentro desse contexto, então. Vamos passar direto, então, a simbologia desse conto, Queremos te ouvir. bom, acho que uma das temáticas assim, que a Dani e a Nara propuseram da gente falar foi um pouquinho a respeito da questão da negligência familiar, que acontece às vezes na família, e são situações que a gente atende na assistência social, pensando um pouquinho nesse histórico, na época que esse conto foi feito, a infância tinha um outro significado, na verdade, a infância não existia ainda, Tinha a prioridade, era dos adultos ali terem a questão do alimento e tudo mais, e as crianças ficavam por último, aquelas que se criavam, beleza, aquelas que não se criavam eram deixadas, então. E nos dias atuais, a gente podendo trazer isso hoje, quando a gente ouve, se a gente for ouvir essa história hoje, é algo meio que inaceitável, Como é que as pessoas deixam as crianças à mercê, ou coisa assim. E da gente poder pensar essa composição familiar, Ali a gente tem um pai, tem a madrasta e tem os filhos, Tem algo que a gente fala muito da questão do mito do amor materno, como se a mãe, no momento que nasce a criança, já nasce o amor, já nasce tudo perfeito, e a mãe é a pessoa mais capaz, de cuidar dos filhos. E isso traz um peso bastante grande para as mulheres, como mães, como se só elas fossem responsáveis pelo cuidado,
Mas, ao mesmo tempo, a gente desautoriza os homens na relação de cuidado. E na história de João e Maria tem um pouco disso, né? A madrasta chegar ali e falar que as crianças têm que ser deixadas de lado. Ele até tenta, né? Não, vamos tentar de um outro jeito, ou coisa assim. Mas, no final das contas, prevalece aquilo que a mulher está falando. Da mulher ter muito essa referência de cuidado dentro da família e o homem, muitas vezes, se sentir incapaz de exercer isso. Então, a gente tem João e Maria indo, então, né, sendo lançados para a floresta, tendo que ir para um mundo que eles não conhecem, tendo que ir para um além, assim, né? Então, acho que um pouquinho disso, assim, da gente poder pensar nessa questão dos homens mesmo, né? Porque os homens, eles também são capazes e têm condições de exercer o cuidado, né, dentro de uma família, né, e o cuidado com as crianças também. Não precisa ter autorização de uma mulher para isso, seja ela madrasta ou mãe, né? Por exemplo, assim, pensando nesse abandono, que a gente pensa no abandono, né? Quando o conto foi escrito, né? Que as crianças, elas não eram consideradas, que não é como hoje, né? Que elas têm todo um cuidado, né? Mas existe um abandono hoje, atualmente, né? Existe um abandono. Pode falar um pouco sobre esse abandono hoje, nos nossos dias, que esse conto, ele é bem atual. Existe esse abandono ainda, né? Se a gente for pensar, né, naquela época, e nesse conto especificamente fala muito do abandono no sentido de alimento, né? Alimento de engolir. Né? E hoje a gente pode pensar no abandono de várias formas. Né? Às vezes o abandono lá da escola, né? O abandono da aprendizagem, o abandono afetivo. Né? Então, a gente poder pensar que a criança, né, e hoje a gente tem esse entendimento que a criança ali nos seus anos iniciais, principalmente, ela está se formando como ser humano, está formando personalidade. Então, ela ter à disposição tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento dela, seja o carinho, o afeto, a presença, né, a participação na vida coletiva, na vida social também, não só dentro da família, mas tem outros ambientes a circular também. Né, isso também é necessário. Né, e às vezes a gente pensa, né, que quando uma criança tem comida, tem roupa, né, tem um lugar para morar, uma higiene perfeita, isso é suficiente. Né, mas não é só isso que é necessário para o bom desenvolvimento de uma pessoa. Às vezes as pessoas falam, mas eu tive, né, isso e eu tô aqui, tô bem. Né, mas tá bem a que custo? Né? Às vezes a gente está bem porque está trabalhando e tudo mais, mas o custo emocional que isso tem para a vida da gente. Acho que hoje a gente vive numa cultura que tem muita questão da depressão presente, muitos transtornos emocionais, justamente porque nos faltou algo na infância. Então, da gente poder pensar que a gente tem condições de dar isso hoje para as crianças, né? E não significa, às vezes, os pais, né, se sentem culpados, por exemplo, por trabalhar fora. Eu trabalho fora o dia todo, então para eu compensar eu vou dar coisas materiais. E muitas vezes não é isso que a criança precisa, ela precisa de um tempo, de um joguinho, né, que seja 15 minutos lá de você sentar, conversar com a criança, jogar algum jogo com ela. Tu vai estar valorizando aquilo que a criança é como pessoa, né, e isso mostra a valorização daquele ser humano ali. Então isso é importante hoje, né? Muito importante. Porque a gente vê essa coisa dos contos estão abandonadas, né? Eles querem contar esses contos novos de agora, né? Sim, com certeza, são válidos, né? Porque é a situação de agora, Frozen e outros contos mais que a Disney transformou em algo bonito, mas que foram escritos justamente para trabalhar esses sentimentos, né? Sentimentos do ser humano. E eles dizem, sim, está tudo bem, mas será que está tudo bem mesmo, né? Tu falou, interessante o que tu falou. E uma coisa também que é isso, os contos que trazem, né, essa questão atemporal do ser humano, né? Então você observa que no João e Maria, por exemplo, a questão do abandono, a Maria é a menor, ela se sente amedrontada, ela é a menor, e o João, então, que é o mais velho, e tem toda essa figura feminina e masculina, né? Porque a Maria é menina, é mais nova, é mais frágil, entre aspas, né? Tanto que quando ela vai para a casa da bruxa, ela é quem
tem que fazer a faxina toda, e o João fica lá na gaiolinha engordando, né? E quando eles ficam perdidos na floresta, tem essa coisa ele toma conta dela, né? Ele pega ela pela mão para procurar o caminho de casa. Ele quem coloca as pedrinhas no primeiro momento. Ele quem coloca as migalhas de pão. Então tem essa coisa de provedor, de liderança, de tomar a iniciativa. Que eu vejo assim, né? Uma distinção entre o papel feminino e masculino, assim. Mas acho que uma coisa que dá para pensar também, Dani, é que algo acontece no meio do caminho, né? Nessa trajetória ali, a Maria, ela também se empodera, que era algo que a gente conversava antes, né, Nara? Na volta, né? Ela toma atitude, né? Sim. Tanto que é ela quem mata a bruxa, né? Então é ela quem empurra a bruxa para a fornalha. Porque ela passou a ter um papel mais ativo. No momento que ela foi colocada para trabalhar, era ela que precisava fazer alguma coisa. Então, porque ele estava preso, né? Ao mesmo tempo que foi um castigo maior para ela, esse mesmo castigo é o que trouxe o empoderamento para ela e a condição dela poder se tornar mais ativa nisso, né? E isso, pensando na contemporaneidade, então, essa questão do largar o filho, não do largar, mas essa questão do proporcionar o crescimento ao filho. Então esses cortes, né? Esse abandono, essa coisa ela trabalhar, essa independência. Porque a gente falou até aqui do abandono, né? Da criança que é abandonada, que os pais não, em certa medida, negligenciam ou não, né? E como se caracteriza esse fazer crescer hoje? Acho que uma das coisas que a gente pode pensar, né? Antes a Nara falava da questão dos contos, né? Por que as crianças gostam de ouvir? Por que é um conto lá de 1800 e as crianças continuam ouvindo? Muitas vezes as crianças usam as histórias para elaborar coisas que estão acontecendo na vida delas no momento. E algo que a gente pode pensar, a situação de João e Maria, como a própria questão do desmame, né? A mãe que está amamentando, que está ali sendo provedora, e daí a gente pode pensar na figura feminina, tanto a mãe quanto a madrasta, mas chega um momento em que a mãe está cansada também, né? Porque aquela sintonia já não está mais batendo, já não é mais tempo de amamentar, e a mãe precisa se afastar. E a criança muitas vezes sente isso como um abandono, né? Minha mãe está me abandonando, está me largando para a floresta, está me largando para um lugar que eu não conheço, né? E isso gera muitas ansiedades, gera medo, mas ao mesmo tempo que gera isso, é isso que vai fazer a criança crescer, né? Isso que vai fazer ela despertar para o mundo, para ela ter conhecimento das coisas, porque se ela permanecer sempre com a mãe, ela não vai conhecer o mundo além, né, que a gente fala, hoje em dia seria a escola, outros ambientes, né? Então, nessa história da gente poder pensar isso, tem esse abandono mais simbólico, mas necessário para esse crescimento, porque eles têm a experiência da floresta, né? A Maria consegue esse empoderamento, esse crescimento dela de uma forma mais ativa, né? Um pouco pelo sofrimento também, mas eles voltam de uma forma diferente. Tanto que a gente pode pensar no caminho do retorno, que é um caminho diferente, né? A própria travessia do rio, que não tem narração desse rio antes, mas é um rio que existe depois, e eles conseguem atravessar, né? E conseguem atravessar com uma ideia da Maria, né? Que antes era mais passiva nesse processo. E eles voltam e trazem algo para o pai. O tesouro do trabalho que eles tiveram. E esse trabalho da gente poder pensar que as crianças, né, a criança vai para o mundo e ela conhece coisas lá e ela tem condições de trazer coisas novas para os pais. Então, não é só os pais que estão dando, a criança já tem condições de devolver alguma coisa. Então, daria para a gente poder fazer essa associação também, né? E pensando naquele viés, assim, pai e mãe, né? Pai e madrasta, né? A gente vê, assim, que ele acatou o que ela quis. Esse acatar o que a mãe ou a madrasta quis é um certo corte que ele tinha que fazer, né? Esse corte que o homem precisa fazer. Não o homem, mas a figura
paterna, né? Precisa fazer. Eu lendo assim, eu acho que é isso. O que tu acha? Tô indo por um lado certo ou não? Sabe que isso, assim, no processo, né, pensando agora, né, no processo de desmame da criança, né, tem toda a questão da amamentação ali, que para a mãe é bem difícil, né, porque ao mesmo tempo que ela tá ali, ela tem todo o carinho, ela é tudo que a criança precisa, né, porque ela tem condições de dar o seio, que representa o alimento, o carinho, o afeto, representa tudo isso. E é uma coisa boa porque a criança quer a mãe e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso sobrecarrega a mulher, né? Porque daqui a pouco ela está cansada daquilo e ela quer o auxílio, mas ela fica naquela ambivalência muitas vezes, e aí a importância do papel do pai, né? De chegar e ele poder fazer esse corte na relação, né? E o pai, ele tem uma representação da lei, né, na vida dos filhos, né, de poder fazer esse corte e mostrar que na vida a gente não vai ter tudo aquilo que a gente quer, a gente não tem os nossos desejos sempre satisfeitos, e isso não seria saudável, né? Por isso que um distúrbio relacionado a isso, né, achar que a gente tem todos os nossos desejos satisfeitos, muitas vezes leva para um caminho de dependência química, por exemplo, né? A questão do uso de drogas e tudo mais, no sentido de ter uma satisfação plena o tempo todo, né? Só que isso entra para um lado patológico já, para um lado de doença mesmo, né? Então, essa importância do pai poder fazer esse corte e concordar ali muitas vezes com a mãe, de poder fazer esse processo de ida. E acho que uma coisa que a gente precisa pensar na história do João e Maria, tem a madrasta, né? Mas não necessariamente porque ela é uma madrasta, ela é má na história. Poderia ser a mãe, né? E hoje a gente tem nas nossas famílias são recompostas e tudo mais, e muitas vezes a gente tem madrastas fazendo esse papel amoroso, afetivo, que é o papel da mãe também. Então a gente teria duas mães às vezes, né? Poder pensar nisso também. Eu estava pensando aqui uma coisa agora em relação a isso que tu falou, o papel mãe, né? O papel mãe, que nos contos de fadas as madrastas sempre morrem, né? E aquela necessidade de você matar a mãe simbolicamente, né? Da criança, né? Que ela não vai mais ser a mãe, ela vai ser mulher do pai dela, né? É interessante? Sim. Bem interessante. E eu queria fazer uma pergunta. Hoje, talvez não se tenha tanto essa questão da família formada por pai, mãe, porque quando a gente fala em parentalidade, a gente fala em representatividade de figuras, né? Não necessariamente na figura não necessariamente é a pessoa do pai ou da mãe. Como funciona isso? Tu que trabalha mais, né, com famílias e tudo mais, como funciona isso quando a família não é o que teoricamente se espera que a família seja? Quando nós temos, por exemplo, crianças sendo criadas por avós, quando nós temos pais solteiros, mães solteiras, ou então pais separados com uma das partes ausentes. Como funciona isso para a criança? Eu acho que tu quis dizer assim, né, Dani, a gente tem a representação da família nuclear, que a gente chama, né, que seria pai, mãe e filhos. E assim, existe uma construção na sociedade de que essa seria a família ideal, né? E muitas vezes a gente pergunta para as crianças e eles falam dessa família, mas quando a gente vai ver efetivamente qual é a maior parte das famílias que a gente tem, não é família com essa formação, né? São justamente outras formações de família, né? Famílias que às vezes moram na mesma casa, gerações diferentes, né? Avós com filhos que casam, né? Tem várias composições. O que a gente sempre coloca assim, né, no trabalho, principalmente lá na assistência social, o que precisa ter? A criança e o adolescente, ele precisa ter algum adulto responsável que seja uma figura de cuidado, né, que possa exercer esse papel de cuidado, né, tanto no sentido de atender as necessidades básicas ali, né, de alimentação, de higiene e tudo mais, mas principalmente questão do afeto e colocação de limites, né? E às vezes o que acontece
por a família, né, achar, né, a avó está cuidando dos netos. Mas judiaria, né, do meu netinho não tem a mãe aqui, eu não tenho o pai, seja porque estão separados, por ter uma situação de abandono mesmo, ou porque faleceu, né, em algumas situações, e aí fica com pena da criança e por conta disso não quer colocar alguma regra, algum limite. Né? E a gente sempre coloca assim, a regra, o limite, precisa ter um amor muito grande para te colocar. Porque é quando tu coloca a regra que a criança vai fazer birra, que ela vai chorar, que ela vai incomodar. Né? Então, é nesses momentos que precisa. A maior expressão de amor, de carinho, de afeto, é quando você coloca uma regra para ensinar aquela criança. Né? Para mostrar o caminho onde ela deve percorrer, né? Tô rindo aqui pensando que eu sou sempre chamada de chata. Eu falo sempre pra Nara, ai, hoje de novo, hoje eu sou chata lá em casa. Graças a Deus, né? Que ele pensa assim. Mas olhando aqui, ó, aquela floresta lá, ó, dá uma olhadinha com a floresta. Fala um pouco da floresta. E nos contos de fadas, todos eles têm uma floresta. Fala um pouco dessa floresta. Acho que a gente pode pensar assim, a floresta como algo que precisa ser desbravado, né? Algo que a gente não conhece, que a criança não conhece, é um mundo desconhecido. Pensando na criança, né, que vai às vezes para a escola, né? Gera toda aquela ansiedade, aquele medo, porque é algo que a gente não conhece. Mas se a gente olha para a floresta aqui, ela é fechada e a gente não sabe o que tem lá dentro. Até escura, né? É escura. Ainda mais um dia como hoje, a floresta ela tá escura, a gente não sabe o que tem lá. Só que à medida que tu se aproxima dessa floresta, tu começa a descobrir coisas bonitas que tem lá. Né? Tu começa a descobrir que tem animais, tem coisas que a criança não conhecia, ela descobre, né, os colegas, ela descobre outras relações. E quando ela retorna, ela tem muita coisa para falar, tem muita coisa que contar. Né? E acho que nisso, da família poder pensar, às vezes a família fica com ciúmes da floresta, né? Porque antes tudo aquilo que tinha ali era dado para a criança e agora a criança tem condições de trazer alguma coisa de volta para a família, né? Então acho que a floresta mais nesse sentido, assim, é algo que desperta medo, mas ao mesmo tempo é algo que vai nos trazer muitas coisas, tanto para a criança quanto para a família que está ali, né? Muito bem, quero agradecer. Quer falar mais alguma coisa em consideração? O que eu penso assim, né, sobre as histórias, e acho que até para os pais assim, né, que estão ouvindo e tudo mais, às vezes a gente pensa, né, que a história ela precisa ter um livro, precisa ter algo visual, né, mas não necessariamente. Às vezes só a contação da história, né, alguém sentado ali contando, narrando aquela história, desperta a imaginação da criança. Né? E às vezes a criança está vivendo algo parecido com aquilo, né? E na história de João Maria a gente pode pensar, todas as crianças precisam passar, né? A questão do desmame, a questão de ir para a escola, né? Então precisa conhecer essa floresta. Então passar por poder ouvir essa história várias vezes, e por isso que as crianças às vezes elas cismam com uma história e pedem para ficar repetindo e repetindo aquela mesma história. Nos corrigem quando contamos errado. Porque está elaborando aquilo, né? Está elaborando algo semelhante àquilo ali. Então, a questão das histórias, assim, dos contos, sejam eles mais antigos ou mais recentes, eles sempre trazem algo nesse sentido, no sentido psíquico mesmo, né? Para poder fazer essa elaboração. Então, acho que a iniciativa de vocês, assim, com os contos, acho que ela é muito válida, acho que é um investimento muito importante que a gente precisa fazer na infância, né? Os pais que estão atentos, ouvindo, né? De poder pensar realmente por que essa história é importante, o que será que ela está fazendo na cabeça do meu filho, da minha filha, da minha criança, né? Então, acho que essa iniciativa é bem positiva, assim, eu parabenizo vocês pelo trabalho. E agradeço também a oportunidade de estar com vocês e participar. Né? Me coloco à disposição se em algum momento... Eu queria ouvir isso, me coloca à disposição. Vamos chamar mais vezes essa moça.
Eu também quero te agradecer. Agradecer como amiga, né? Muito obrigada por ter tão prestosamente ter vindo nos dar o ar da sua graça nesse dia de chuva. Obrigada mesmo, Carol. E o nosso canal está sempre de portas abertas para você também. Vamos lá ver também. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham pensado um pouco sobre os contos de fadas. Eles são muito importantes para todos nós. Não esqueçam também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, de mostrar para todo mundo que você gostou. E é isso aí. Um beijo, um abraço e até mais.